são inúmeras as pessoas que querem morar na Europa, né? Eu mesma falo com um monte de gente que tem vontade de fazer isso. Mas, pasme, Europa não é um país, então a gente tem que escolher qual país a gente quer ir. Fica ligado aí que eu vou já falar sobre isso. Então vamos lá, cada país tem as suas peculiaridades e como é que a gente define para onde que a gente vai, né? Bem, eu acho que a primeira coisa que todo brasileiro pensa é: meu Deus, eu ganho em real, tudo lá em euro, e como é que eu faço? E não sei o quê. E tem países até que usam outras moedas, como o franco suíço ou a libra, etc. Enfim, como é que a gente define isso? Bem, a primeira coisa que eu te falo é: existe algum país que tu tenha vontade de morar? Existe algum país pelo qual tu tem uma paixão ou alguma identificação pelo país? Se tiver, eu acho que isso já é um bom começo para tentar entender se é possível ir para esse lugar. Um outro ponto é o idioma. Tem que ficar sempre ligado no idioma, cara. Qual é o idioma que esse país fala? Eu falo esse idioma. Então, muitos brasileiros não se sentem seguros no inglês, por exemplo, ou não falam muito bem outros idiomas, ou não estão no momento para focar em aprender um outro idioma e nem querem se dedicar ou algo do tipo. Então tem que ir para um país onde fale o idioma, tá? Então, por exemplo, Portugal seria uma ótima opção para essas pessoas. Mas também existe, por exemplo, a Espanha, que aí muita gente se garante no portunhol, ou nem se garante, mas fala mesmo assim. Então a Espanha também talvez seja uma boa opção para essas pessoas, né? Depende muito do que cada um está disposto, mas então considera bastante o idioma, se quer aprender o idioma do lugar. Também existem lugares, como por exemplo a Alemanha. Aqui em Frankfurt eu não preciso falar alemão, eu não falo alemão e eu não preciso falar alemão na maioria dos lugares, porque a maioria das pessoas fala inglês. Até dificulta um pouco para aprender o alemão, porque a gente acaba indo para o mais cômodo, que é falar inglês, ao invés de fato exercitar o alemão tentando falar por aí. Então a gente acaba ficando meio que acomodado. Outro ponto, e aí a gente vai falar sobre o que eu falei bem no início, o custo de vida. Se tu vai precisar vir para cá sem emprego, sem ter nenhuma fonte de renda e vai depender exclusivamente de alguma renda do Brasil, por exemplo, ou de alguma renda, ou de alguma economia que tu tenha feito, então é importante considerar isso para entender o que tu vai conseguir bancar aqui. Os países variam muito, existem países mais baratos, existem países mais caros, assim como existem países que pagam melhor e existem países que pagam um pouco menos, mas geralmente o custo de vida é proporcional ao salário daquele lugar. Então, por exemplo, o salário mínimo de Portugal é bem mais baixo do que a média dos outros países da Europa, mas ao mesmo tempo o custo de vida lá é um pouco mais baixo também. Então, geralmente vai balancear assim nesse sentido, só tenta entender o que vai caber melhor no teu bolso. E aí, um ponto aí para quem ama viajar, né, os amantes de viagem, que eu conheço muitos, eu também sou uma, que é tentar ver o lugar aonde tu tá indo, quão fácil é sair dele. Conectado com trem, com avião, a gente sempre ouve falar que tudo aqui é bem conectado, mas não é bem assim. Existem alguns lugares que são um pouco mais isolados, então fica de olho aí no país que tu vai escolher e qual a cidade que tu vai escolher para conseguir ficar mais conectado, caso isso seja uma coisa importante para ti. Muito simples, né? Mas às vezes a gente esquece de pensar nisso. Eu mesma, quando estava planejando a minha mudança aqui para a Europa, eu comecei sem saber para onde eu queria ir. E é aí que eu comecei a pensar. E esses foram os fatores que me ajudaram a me nortear aí. Enfim, então é isso. Eu espero que tenha te ajudado. Se gostou, dá um like aqui no vídeo, comenta se tiver alguma sugestão. Não esquece de me seguir. Se gostou, dá um like aqui no vídeo, comenta se tiver alguma sugestão, me fala o que tu mais gostou, se isso te ajudou. E não esquece de me seguir no Instagram também, que a gente tem bastante coisa para conversar por lá, tá bom? Até a próxima, tchau!